Olá, amigos e amigas e irmãos, aceite a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, que a proteção de Deus esteja no seu lar. Meu amado irmão, presta bem atenção, mais um vídeo aqui para o canal, e dessa vez trazendo algo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você bem sabe sobre as situações do Brasil, do mundo, das doenças, da pandemia, das coisas que acontecem na vida do ser humano. A cada dia que passa, a situação da vida vai se agravando, os problemas, enquanto a medicina procura resolver acerca de uma doença, aparecem outras e outras e outras. E isso é muito ruim, porque pessoas inocentes, como criança, como senhor, como senhora, está sendo acometido de muitos vírus, de muitas coisas, de muitas doenças. Mas tudo isso daí é para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo está escrito e com certeza irá acontecer. Mas eu quero que você preste muito bem atenção no vídeo de hoje, que é um vídeo de alerta para a sua vida, para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Diz a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 7, que Deus ordena a Moisés falar com as pessoas daquela época, principalmente os cabeças da família. Se a família fosse grande, pegasse um animal grande. Se a família fosse pequena, pegasse um animal pequeno, que não tinha mácula, nem ruga, nem defeito. Aquele animal representava a Jesus Cristo, que ainda não tinha vindo aqui nesta terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele deixou que 10 pragas pegasse nos egípcios, para que os egípcios soubessem que Deus é poderoso, que aquele povo que estava lá sendo escravo era o povo dele. O mais interessante é que o Senhor envia, primeira praga, a água, toda a água do Egito, ela se transforma em sangue, de maneira que ninguém poderia beber daquela água. Todos os peixes morreram e foi grande o fedor, de maneira que os egípcios eles não poderiam beber daquela água. A segunda praga foi a praga das rãs. Você bem sabe da história, e eu quero só apenas narrar sobre as pragas. Eu quero falar também sobre a praga do piolho, a da mosca, a da mortandade dos animais. Todos os animais que os egípcios tinham vieram a morrer, porque o Senhor mandou que uma praga da morte dos animais, né? E aí veio a praga da úlcera, da chuva de pedra, dos gafanhotos e das trevas. E a 10ª praga, você bem sabe, que é a morte dos primogênitos. Só que a Bíblia vai dizer que quando o Senhor ordena a Moisés e Arão para que eles falassem com os chefes da família, cada chefe de cada tribo, cada homem, né, de cada tribo que tinha sua família, para que ele matasse o animal. E o sangue daquele animal a qual ele matasse, que ficasse na panela, na bacia, ele pegasse uma esponja e passasse nos umbrais e nas vergas da porta. Porque diz a Bíblia que à meia-noite o anjo da morte iria passar no Egito, e toda pessoa, toda a família que tivesse o filho primogênito, esse, se não tivesse o sangue na verga das portas e também no umbral da porta, esse primogênito iria morrer. Meu amado irmão, presta bem atenção, que isso foi uma ordenança de Deus, e tudo aquilo que Deus fala tem que se cumprir. A Bíblia Sagrada diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Nós bem sabemos que já passou gerações e gerações, e a palavra de Deus continua em todo vigor, em todo vapor, e tudo que Deus fala vai se cumprir. Meu irmão, presta bem atenção, que aí, quando Deus dá ordem para Moisés e para Arão falar para o povo, assim foi feito. O sangue daquele animal representava o sangue de Cristo,
E quando o anjo da morte veio à meia-noite, que ele via a casa marcada com aquele sangue, ele sabia que aquela casa estava protegida. Presta bem atenção que aquele sangue era uma proteção para a vida de toda pessoa que temia Deus. Aquele sangue representava o sangue de Cristo. Aquele sangue representava que aquela família estava debaixo da potente mão de Deus e o anjo da morte não poderia, de repente, tocar nela. Observa bem que a gente está vivendo situações muito críticas e muito caóticas, não somente no Brasil, mas também no mundo todo. Pessoas morrendo por causa do resfriado, esse resfriado aí brabo, pessoas com falta de ar, pessoas perdendo a sua vida por causa de uma enfermidade, de um vírus, de algo que está assolando o Brasil e o mundo. E qual é a nossa proteção? A nossa proteção é Jesus Cristo, porque Ele veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, e o seu sangue verteu por amor de cada um de nós. O mais interessante é que tem pessoas que ela confia em carro, tem pessoas que ela confia em cavalo, tem pessoas que ela confia em tudo, e ela não confia em Deus. E por que está acontecendo isso, pastor? É porque há muitas pessoas que estão negligenciando a palavra. Há muitas pessoas que estão debochando do nosso Cristo, do nosso Redentor. Você bem sabe o que aconteceu aí no carnaval passado. Pegaram 2 atores aí. Eu sei que isso é coisa passada, mas é bom lembrar, porque a ira de Deus ela vem. Pegaram 2 atores, um vestido de Jesus e outro vestido de demônio, e ali as trevas venciam a luz. Os demônios venciam Jesus para poder envergonhar o nosso Deus. Mas envergonhado e confundido serão todos quantos se levantarem contra a obra de Deus e também contra os servos de Deus. E aí, o que aconteceu? Veio aí essa doença mortal. Não pode falar devido o YouTube não quer que fale. A gente tem que respeitar as diretrizes do YouTube. Mas você bem sabe o que aconteceu. Você bem sabe o que aconteceu também, né? Naquela programação da Porta dos Fundos. Debocharam, fizeram muita chacota com o nosso Deus. E aí as pessoas pensam que vai ficar por isso mesmo e não vai. Por isso é que está vindo tanta coisa. E ainda vou lhe dizer, o pior é estar por vir. Quem viver, verá. Você sabe que com Deus não pode se brincar. E aqui o próprio Deus falou para Moisés e para Arão: pega o sangue do animal que está morto e passa nos umbrais da porta. Porque meia-noite, o primogênito de toda a família, e a família ou a casa que não tiver o sangue, então esse perecerá. E você sabe que no Egito foi grande choro, grande lamento, porque aonde não estava o sangue que o Senhor mandou colocar nas ombras, nas vergas da porta, ali houve muito choro e muita tristeza. Principalmente o filho de Faraó, que seria o seu sucessor, o primeiro filho, ele veio a falecer. Meu amado irmão, presta bem atenção que com Deus ninguém se brinca. O interessante também que Jesus, em Mateus 24, versículo 6, diz sobre os rumores de guerra. Diz sobre reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E isso foi falado há muitos anos atrás. Mas tudo isso tem que se cumprir. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus, ele não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Em todas as suas palavras, ele vela e zela pela sua palavra. Meu amado irmão, o que está faltando para o ser humano é ter mais temor de Deus. O que está faltando para o ser humano é deixar de brincar com aquele que é santo e é poderoso. Ele mata, ele faz viver. Ele sara e ele também ele fere. Ele faz o que ele quer. Deus manda e ninguém manda nele. É isso que a humanidade tem que entender. É isso que a humanidade tem que temer. Nós devemos que temer e tremer ao poderoso Deus, ao Deus eterno. E muitas vezes estamos vendo pessoas deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Pessoas deixando
o santo, o sagrado, para se envolver com o profano. Então esse é o motivo que Deus permite que venham as pragas, as pestes, as doenças. Deus permite que venha a fome. Deus permite que venha a tribulação, para ver que o ser humano possa se voltar para Ele, para que o ser humano se volte para Ele, para que o ser humano pare de brincar com as coisas de Deus. Você observa muitos pastores, igrejas, se enriquecendo, muitas pessoas sendo amantes de si mesmo, e isso está deixando o Deus que criou o céu e a terra irado. Agora eu te pergunto, imagine Deus irado com a humanidade. Muitas vezes tem pessoas que não conhecem a palavra, e ela fala, pastor, mas Deus é misericordioso, sim. Deus é compassivo, sim. Deus é tardio em irar, é verdade. Deus, ele é amor, é verdade. Olha, mas Deus, ele é fogo que consome. Você se lembra do tempo de Noé? O Senhor estava determinado a acabar com todo o fôlego de vida. E aí, ele olha para a terra, ele vê um homem simples com a sua família chamado Noé. E aí o Senhor fala, Noé, faz para mim uma arca. E o Senhor dá as diretrizes da arca, o tamanho da arca. O Senhor dá a largura, a altura da arca. E como eu tenho pregado no ministério, edificando vidas pela palavra de Deus, no tempo de Noé não era como o nosso tempo. Hoje temos ferramentas sofisticadas, temos, de repente, engenheiros para fazer as coisas, engenheiro mecânico, engenheiro civil, enfim. Naquele tempo não era assim. E você bem sabe que era somente Noé e a família dele. Mas Deus viu que Noé era um homem que se desviava da aparência do mal. Deus viu que Noé era temente a ele. Deus viu que Noé praticava sempre a sua palavra. E na época de Noé ainda não tinha vindo Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus naquele tempo já existia. Então Noé tinha um grande temor e tremor das coisas de Deus. De maneira que Noé ajunta a sua mulher e fala que Deus mandou fazer uma arca. E a sua mulher, sabendo que Deus falava com Noé e que Noé era temente, então se ajuntaram para construir a arca. Noé chama também os seus filhos e fala com eles. Eles também se propõem a ajudar o pai a fazer a arca. As mulheres dos filhos de Noé também conversam com os maridos. Ela se propõe também a fazer a arca. Observa que passou 100 anos e ali Noé trabalhando para construir a arca que Deus tinha ordenado ele construir. De repente, quantas pessoas passou ali e debochou de Noé? Quantas pessoas, de repente, passou ali e criticou a fé de Noé? Quantas pessoas naquela época chamaram, de repente, talvez Noé de maluco ou de velho caduco, mas Noé estava firme no propósito em obedecer a Deus. O que está faltando na raça humana, não em todos, mas em alguns, é obedecer a palavra de Deus. O que está faltando em algumas pessoas é olhar para a cruz do Calvário e ver que existe um Deus que é poderoso. Ele é tão poderoso que ele venceu a morte. E tem pessoas que passam ano e sai ano e não se dobra, não se rende, não se humilha perante Deus. Então é por esse motivo que está vindo as pragas, está vindo as doenças. E digo mais, como já falei, se prepare, porque coisa pior chegará até a vida do ser humano, até o Brasil e até o mundo. Meu amado irmão, presta bem atenção que também no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, fala a mesma coisa que fala em Mateus. Você sabe que nos 4 evangelhos fala praticamente a mesma coisa, com a outra forma de dizer de cada escritor, mas é a mesma direção. Então o Senhor um dia chegou e falou, quando vocês ouvirem rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, quando vocês ouvirem que houve terremoto em vários lugares, quando vinha a peste, a fome, quando vinha a praga, quando vinha as catástrofes, isso daí ainda não é o fim, só é o princípio das dores. Quanto tempo faz, quantos anos faz que Jesus falou isso? E quanto tempo faz que Lucas
falou isso para aquela geração. E uma pergunta que não quer calar: quantas coisas eu e você já vimos? Terremoto, maremoto, a chuva devastando casa e casas, ventos fortíssimos derrubando casa, derrubando árvore. Quantas vezes ouvimos na televisão de filho que tramou contra a vida dos pais e matou os pais? Quantas mulheres matam seus maridos? Quantos maridos matam suas mulheres? Quantas coisas nós temos visto que está acontecendo? Sabe por quê? Porque tudo isso tem que se cumprir. É a palavra de Deus. A gente até profetiza que dias melhores virão. Com certeza, para aqueles que confiam em Deus, dias melhores virão. Mas e aqueles que de repente debocham da nossa fé? E aqueles que de repente debocham do nosso Cristo? E aquele que de repente debocha da nossa confiança em Deus? E aqueles que um dia tiveram na casa de Deus, provaram do amor de Deus, provaram da graça, da misericórdia de Deus, já pregaram o Evangelho, já salvaram muitas vidas pela palavra, de repente se rebeliaram, saíram da casa de Deus, ou de repente estão vivendo uma nova filosofia essa diabólica, de aceitar tudo, de liberar tudo. Quantas vezes tem pessoas que vai ouvir ou vai ver este vídeo, está triste, abatida, caída, porque não deixaram a palavra de Deus penetrar no mais íntimo do seu coração. Abra bem os seus ouvidos espirituais, porque diz a Bíblia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você ora, continue orando mais ainda. Se você de repente tem temor de Deus, continue temendo mais a Deus ainda. Se você está se apegando a Deus, continue se apegando mais ainda, porque dias difíceis virão no Brasil e no mundo. Se você de repente lê a Bíblia, procura fazer a vontade de Deus, continue fazendo mais ainda, porque com certeza você estará protegido. Diz a Bíblia que 100 anos durou Noé para fazer a arca, e todos estavam ali ajudando Noé. Quando chegou no período de 100 anos, chegou também o dia de se cumprir aquilo que Deus havia falado. E aí diz o Senhor que era para Noé entrar para dentro da arca, ele e toda a sua casa. Quem confia em Deus, quem obedece a Deus, quem tem temor de Deus, esses serão protegidos. Esses serão livres da maldição que este mundo vem provando, né? O mundo vem provando de uma grande ira de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que estava na arca os pares de animal, o macho e a fêmea. Estava Noé, sua mulher, seus filhos, suas noras. Então presta bem atenção que choveu 40 dias e 40 noites, de maneira que somente os animais que estavam na arca e Noé e sua casa prevaleceram porque ouviram a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus e tem dado crédito? Será que você tem lido a Bíblia e tem procurado fazer a vontade de Deus de verdade? Será que de repente você tem ido para a igreja somente para carregar a Bíblia ou para sentar no banco? Ou você tem ido para a igreja para ouvir a palavra e obedecer a mesma? Presta bem atenção que nós já ouvimos muitas catástrofes acontecer no Brasil. Quem sabe tem pessoas que vão ouvir, vai ver este vídeo e você é uma dessas pessoas que você um dia perdeu seu ente querido devido à enfermidade que o mundo provou aí. Que o mundo está vendo aí acontecer tantas coisas. Quem sabe teve parentes seu que foram para o balão de oxigênio e de lá, de repente, não saíram mais. Quantas pessoas foram infectadas por muitas doenças e, de repente, ficaram no balão de oxigênio e Deus teve misericórdia e tirou ele de lá. E agora, nem acabou uma doença, o vírus, já apareceu outro dessa gripe aí. E quantas pessoas têm sido acometidas dessa enfermidade? Meu amado irmão, se apegue em Deus. Se apegue na palavra de Deus.
procure fazer a vontade de Deus. Nós viemos aqui nesse canal para poder alertar você, para que você possa fazer algo que realmente agrade o Senhor teu Deus, que agrade a Deus. Se porventura você está afastado, desanimado, desviado da casa de Deus, volte o mais rápido possível. Volte o mais rápido possível, se arrependa, vê de onde tu caíste, como diz a Bíblia, e comece tudo de novo. Por isso que eu botei no título acerca da gripe, acerca dessa situação que está acometendo muitas pessoas. E pessoas estão perdendo as suas vidas. E tudo isso aí é para se cumprir. Ele disse, o nosso Deus, que viria praga, peste, doenças, maremoto, terremoto, pai contra filho, filho contra pai. E isso tem que se cumprir. Doa quem doer, goste quem gostar, mas tem que se cumprir. Porque o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, ele disse, e tudo isso tem que se cumprir. A gente fica triste em ver tantas pessoas morrendo, mas tem que se cumprir a palavra. Nós ficamos tristes em ver tantas pessoas perecendo, pessoas chorando, angustiadas, tristes, mas tem que cumprir as escrituras sagradas. Porque Deus é verdadeiro. E diz a Bíblia que todo ser humano é mentiroso. Diz a Bíblia que Deus é justo. Ainda que o homem seja injusto, ele continua sendo justo. Então, esse vídeo de hoje foi para poder conscientizar você que é necessário você se apegar a Deus. Esse vídeo de hoje foi para conscientizar você que você tem que se voltar para Deus. Ninguém está livre. Ninguém está livre. Todo mundo está sujeito a pegar as enfermidades, as doenças. Mas aquele que tiver a marca do sangue na porta, nos umbrais da porta, em outras palavras, aquele que buscar o poder de Deus, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que realmente procura tratar das coisas de Deus com carinho, com respeito, com decência, Deus terá misericórdia desse. E o mal não chegará até a sua casa. O mal não chegará até os seus filhos. O mal não chegará até a sua família. O mal não chegará. Porque diz a Bíblia no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Porém, tu não serás atingido. Esse tu não será atingido tem direção. Não será atingido aquele que ora. Não será atingido aquele que busca o poder de Deus. Não será atingido aquele que respeita a palavra do Senhor. Não será atingido aquele que procura andar segundo a vontade de Deus. Não será atingido nem abalado aquele que procura dar ouvido à voz do poderoso de Israel. A Bíblia Sagrada diz também: nenhuma arma forjada e nem preparada prevalecerão contra ti. Contra ti quem? Contra aquele que busca a Deus. Nenhuma arma preparada não prevalecerão contra os eleitos de Deus. O mais interessante é que quantas pessoas já sofreram algum tipo de acidente e saíram ileso. Por quê? Porque diz: contra ti nenhuma arma forjada nem preparada prevalecerão. Quantos de repente foram livres do assalto do homem sanguinário? Porque a promessa de Deus está sobre ele. E você quer que a promessa de Deus esteja sobre a sua vida? Então faça a vontade de Deus. Porque naquele tempo, o Senhor falou que beirando a meia-noite ou meia-noite o anjo da morte ia passar. Mas aquele que tinha a sua casa com o sangue do cordeiro, com o sangue do animal, esse seria protegido. Você observa, enquanto vê as 9 pragas, Deus amolecia e endurecia o coração de Faraó. Mas quando vê a 10ª praga, que era a morte de primogênito, Faraó, mesmo sendo um homem idólatra, quando ele perde seu filho, ele deixa o povo de Israel em paz. Não mexa com o povo de Deus. Não deboche do Deus eterno. Não faça piadinha em novela, em filme, ainda que a emissora seja evangélica. Não faça piadinha. Porque
De Deus ninguém se zomba. Não faça chacota com Deus eterno. Porque se Ele quiser, Ele pode fazer no dia de hoje como Ele fez no tempo de Noé. Você também há de concordar comigo e lembrar que Deus também queimou a cidade chamada Sodoma e Gomorra. Porque aquela cidade era uma cidade de depravação. Era homem com homem e mulher com mulher. E não é diferente do dia de hoje. Diz a Bíblia que o anjo de Deus foi lá, porque lá tinha um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. E este homem era íntegro, era um homem reto, estava naquela cidade. Mas você observa que quando os homens de Deus, os anjos em forma de homem, entram na casa de Ló, os homens da cidade olham e falam assim: bota para fora esses homens que entraram pela madrugada na tua casa. E Ló sai para lá de fora, e aquela multidão de homens na porta de Ló, ele fala: não faça mal os meus convidados. Eu tenho duas meninas aí, virgens, que nunca conheceu homem nenhum. Eu coloco elas para fora e vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Mas não mexe com aqueles que entraram na minha casa. E a resposta deles para Ló foi o seguinte: quem disse para você que nós queremos as tuas filhas? Nós queremos é abusar dos homens que entraram. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade de depravação, de luxúria, de bagunça, de bebedeira, de idolatria. E eles tentaram empurrar a porta, e de repente o anjo de Deus puxa Ló para dentro e cega todos eles de maneira que não encontraram a porta de Ló. E os anjos falam: pega a tua família e vai embora. Não olha para trás, porque enquanto você estiver aqui, não vai poder cair saraiva nessa terra que o Senhor mandou destruir. Meu irmão, presta bem atenção. Eu queria que você pensasse muito bem no que você está ouvindo através desse humilde servo de Deus. Não brinque com Deus. Respeite as coisas de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Se você não sabe o que você está falando, então não fale nada, fique quieto. Se você não sabe com quem você está brincando, debochando, então peça, se você não sabe, peça misericórdia a Deus. Porque assim como Ele fez na cidade, na geração de Noé e também na geração de Ló, Ele pode fazer no dia de hoje. E muitas coisas ainda irão acontecer. E quem viver verá. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa ter misericórdia da nossa vida, da nossa geração. Olha, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe lá nos comentários o que você achou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, e isso nos dá mais ânimo, força, para poder a gente vir aqui pregar o Evangelho nesse meio de comunicação que é a internet, que é o YouTube. Queremos alcançar muitas vidas e fazer as pessoas entender que somente Deus pode acalmar essa tempestade e esse mar bravio. Mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei do céu, assim diz o Senhor. E Ele está ouvindo a sua oração. Se você ora, continue orando. Se você está firme com Deus, continue firme. Se você de repente está buscando a Deus, continue buscando pela madrugada. É o que nós temos feito aqui no Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que você possa contar com as nossas orações. Eu quero orar por todos. Coloque o seu nome nos comentários. E aí o Senhor vai guardar e livrar a sua vida. Continue ouvindo a voz de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Porque só assim você e a sua casa estará livre de toda e qualquer maldição que porventura Deus permitir que venha sobre a nação deste país, deste mundo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.